Hora de falar sobre um confronto entre Alexandre Matos e Cruzeiro. Matos, que saiu recentemente do Cruzeiro para se tornar o diretor executivo de futebol do Santos, negocia há pelo menos 10 dias a contratação de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao América do México. Pois bem, nas últimas horas surgiu a informação de que o Cruzeiro entrou na parada para levar o Brian Rodrigues. O nome de fato interessa, agrada, foi levantado pelo pessoal do Scout, mas a Raposa ainda não abriu negociações, até porque desde a saída do Matos, o modus operandi cruzeirense se tornou bem mais cauteloso e criterioso. Antes de formalizar a oferta, o Cruzeiro estuda de forma aprofundada todos os detalhes do atleta em questão. Pois bem, se eu tivesse que apostar num vencedor, caso o Cruzeiro entre de fato nessa parada, eu depositaria minhas fichas no Cruzeiro, que tem mais capacidade financeira do que o Santos de Alexandre Matos. Santos meio que esbarrou na pedida do América de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O salário do Brian Rodrigues também foi considerado alto na Vila Belmiro. Se o Cruzeiro quiser de fato entrar na brincadeira, imagino que vai ter boas chances de contratá-lo. Jogador importante nas últimas temporadas sob o comando do técnico brasileiro André Jardini no América do México. Só para completar sobre o Cruzeiro, Lucas Silva vai para o jogo contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Ele havia saído da partida contra o Juventude, causando preocupação por conta de dores no joelho. É isso mesmo, vamos saber mais coisas do Cruzeiro aqui, vamos falar mais desse jogo com o mercado também do Cruzeiro, com o Samuel Venan. Será que o Brian Rodrigues, como é que tá essa situação do Brian Rodrigues aí com o Cruzeiro, hein, Samuca? Conta pra gente, é a central da toca. Então, esse é um nome que o Cruzeiro realmente observa, né? O Cruzeiro tem interesse, mas ainda não tem negociação avançada. O Cruzeiro sabe que outros clubes tentaram e a pedida do América do México foi de 8 milhões de euros. Isso até acho que não seria nenhum empecilho. Agora, o mercado diz que o Brian Rodrigues, que é um atacante de 25 anos, uruguaio, até dizem que é muito bom de bola, que a pedida salarial dele para outros clubes aí deu uma assustada, né? Não sei se o Cruzeiro toparia. O fato é que o Cruzeiro tem outros nomes também sendo observados. A ideia é trazer aí um ou dois atacantes para reforçar o time na sequência da temporada. Então, vamos acompanhar o Brian Rodrigues, que esteve aí. O Alexandre Matos, né, tentou levar para o Vasco uma vez, tentou levar para o Santos, acabou não conseguindo. Vamos ver se o Cruzeiro vai fazer uma proposta oficial realmente ou se outros nomes aí estão à frente neste momento para buscar essa contratação ou essas contratações. Valeu, um abraço. Tá aí, valeu então, Samuel Venâncio trazendo informações aí do Brian Rodrigues. Rapidamente, Cabidão, seria uma boa alternativa aí pro Cruzeiro, que segue em busca, né? Tá devagar, tá sem pressa, sem desespero, mas pode achar um bom atacante aí no América do México. Mas é um bom atacante do América do México, ele conseguiu a titularidade nas últimas duas partidas da Liga MX, inclusive com 2 gols e uma assistência. Ele é aquele ponta que tem o perfil do professor Leonardo Jardim, Gris. Joga pelo lado esquerdo, então a gente tá falando aqui talvez da vaga ou na vaga do Wanderson, tem boa finalização também de perna direita, é um jogador que tem um bom drible, que consegue desempenhar a função sem bola também muito bem, mas é isso, a maioria dos jogadores que o Cruzeiro, que a gente fala do Cruzeiro, tem basicamente o mesmo perfil, Gris, então é isso, o Cruzeiro busca estes atletas para fazer sombra ou para buscar titularidade em cima de Christian e de Wanderson, tá? Pelo menos a leitura que eu faço. Jogos importantes nesta quarta-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, hein? 16ª rodada da competição e com jogos aí que vão agitar o Brasilzão, jogos que vão movimentar as primeiras colocações na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. 7 horas da noite tem Ceará e Mirassol. Também 7 horas da noite, Fluminense e Palmeiras. 7h30, Corinthians e Cruzeiro. 9h30, Vitória e Sport. 9h30, Red Bull Bragantino e Flamengo. 9h30, Santos e Internacional. Rodada que será encerrada nesta quinta-feira com Juventude e São Paulo. 3 jogos foram adiados, clubes aí que estão disputando play-off da Copa Sul-Americana. Grêmio e Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza, Vasco e Bahia.
Bahia. O Cruzeiro defendendo a liderança isolada neste jogo diante da equipe do Corinthians, com mais de 2.000 cruzeirenses marcando presença na Neoquímica Arena. O Cruzeiro chegou ontem à noite em Guarulhos, é onde fica concentrado o Cruzeiro para o compromisso desta quarta-feira. E aí o técnico Leonardo Jardim tem quase todo mundo à disposição. O Fagner não foi relacionado, aí aquela questão contratual, Cruzeiro decidindo não pagar a multa. Lucas Silva recuperado, hein? Com a delegação, treinou e fica a dúvida aí quanto ao aproveitamento dele nesse jogo. Se não der para ele, por precaução, o Eduardo é quem deve começar. Matheus Pereira volta, Wanderson volta. Se não tiver nenhuma surpresa, o Leonardo Jardim pode escalar o Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva ou Eduardo, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. É o provável Cruzeiro para este compromisso importante, 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vai ter muito em breve aí Matheus Henrique, jogador trabalhou ontem com o grupo, treinou com bola normalmente e em breve também vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Sobre movimentação de mercado, Brian Rodrigues, atacante uruguaio, 25 anos, joga no América do México, é um nome que realmente interessa. Não tem uma negociação em andamento neste momento. O Cruzeiro tem outras conversas também para reforçar o ataque, a diretoria trabalhando para tentar definir o mais rápido possível quem poderia chegar para agregar ao time do técnico Leonardo Jardim. O nosso dia de jogo KTO começando às 5h30 da tarde, hein? Contamos com a audiência de todo mundo para Corinthians e Cruzeiro, 7h30, a bola rola na Neoquímica Arena. Tá falado, pessoal? Galera da Samuca TV, um abraço aí ao Samuel, a todos os integrantes. Um prazerzaço estar aqui com vocês novamente. Corinthians que pega o Cruzeiro, é um Corinthians bastante pressionado pelo seu torcedor por conta do desempenho ridículo, né, no clássico contra o São Paulo, quando foi amassado e sequer pegou na bola e perdeu por 2-0. Então, dentro de campo, os jogadores realmente precisando dar uma resposta para o torcedor corintiano, que não vai lotar a Neoquímica Arena. Apesar da média maravilhosa durante o ano, né, de lotação máxima, 45 mil pessoas quase, desde o último jogo teve a implementação do facial. E esse sistema facial, o torcedor ainda com muita dificuldade. No primeiro do jogo do facial deu 33 mil. Eu estou imaginando um público entre 30 e 33 mil de novo nessa partida contra o Cruzeiro. Então a Neoquímica Arena não estará lotada, porque o torcedor ainda está se adaptando e se acostumando bastante a essa situação do sistema facial. O Ranielli suspenso está fora, o volante. Yuri Alberto, ainda com aquele problema na costela, também está fora. Em contrapartida, volta o Mateuzinho na lateral direita. No ataque, o Memphis Depay será titular e ao lado dele a tendência é Thales Magno, com alguma chance do Romero, mas vem mal demais e o Thales deve ganhar uma chance ao lado aí do Memphis Depay. É um Corinthians, como eu disse, pressionado, com muito problema político, é um caos político. O torcedor do Cruzeiro sabe muito bem o que é isso, porque viveu e sofreu muito isso no passado recente. E o Dorival e os jogadores tentando aí dar uma resposta para o seu torcedor dentro de casa. Valeu, abraço aí a vocês, até a próxima. Valeu demais, Alversoni, aí por atualizar essas informações, né? Até possíveis mudanças aí naquele provável time titular, essa questão de Thales Magno, que eu acho um bom jogador, né? Até fiquei sabendo que no Corinthians ele tem um apelido de Thales Trágico, achei maldoso, mas gostei do espírito. Mas, enfim, o Thales aí talvez mude um pouquinho, né? Com o Memphis um pouco mais à frente, o Thales é um jogador que jogou mais até aberto pelo lado ali como um ponta. Esse time do Corinthians, eu acho que é um time que tem bastante qualidade. A gente viu a arrancada que eles tiveram no Campeonato Brasileiro no ano passado, né? Era basicamente esse time de hoje, teve uma sequência de vitórias, inclusive ultrapassando o Cruzeiro, né? Deixando a gente para trás ali e pegando a vaga na pré-Libertadores, que eles não aproveitaram. Só que chegou num momento que a crise entrou no campo, né? E como o Vessone lembrou, a gente viveu isso em 2019. Tem uma hora que o talento dos jogadores ele não consegue
prevalecer, né? Seja porque os jogadores não estão super comprometidos com a camisa e tudo mais, ou simplesmente por uma questão de que é um turbilhão tão grande de problemas, de questões, de cobranças, no caso do Corinthians, presidente indiciado, inclusive, né? É tanta coisa que parece que o campo deixa de ser tão importante, né? É isso que o Cruzeiro tem que aproveitar para hoje? É isso também, né? Eu acho que se a gente levantar as questões, né, que foram do Corinthians o ano passado, as questões técnicas, os jogadores também viviam um excelente momento, né, individual. E aí, quando você tem 2, 3, 4 peças fazendo a diferença, fica até também um pouco mais fácil de você conseguir, né, se levantar, se reerguer dentro da competição. Hoje o momento técnico é muito diferente, né? E aí os problemas parece que só avançam, né? Cada dia que a gente abre aqui a janelinha falando do Corinthians, é praticamente 90% de coisas negativas. E, claro, o Cruzeiro tem que aproveitar isso também. Emocionalmente, por mais que os jogadores possam falar que não, isso acaba sendo um desafio a mais para os atletas, né? Porque o ambiente está conturbado, né? E aí é inevitável que eles não sintam, né? Afinal de contas, são seres humanos também. Por mais que existe aquela questão dos jogadores, né, de falar o que é meio protocolar, não, é deixar os problemas fora do campo e entrar com a cabeça focada no jogo, mas nós, como foi falado agora há pouco, né, nós sabemos bem como que isso costuma ter reflexo dentro do campo. Acho que o Cruzeiro pode aproveitar tudo, né? Ele citou a questão do ambiente, provavelmente não vai ter uma grande torcida, aquela torcida que a gente sabe que muitas vezes estão a favor do Corinthians, e isso se torna também um dificultador para quem vai lá dentro, né, do estádio do Corinthians jogar contra eles. Então, acho que o cenário para o Cruzeiro é mais favorável. É claro que se o Cruzeiro entrar em campo e não fizer bem o seu papel, nada disso vai adiantar. Então, acho que é ter a responsabilidade, entendendo o momento, o cenário, mas tendo a responsabilidade que nós vimos que o Cruzeiro já está tendo com a competição. É uma grande oportunidade do Cruzeiro enfrentar aí a equipe do Corinthians e sair vencedor. Essa questão do ambiente me chama atenção e, óbvio, a questão da biometria, no geral, tem muitos clubes tentando se adaptar, torcedores, acaba que interfere. Mas o momento do Corinthians também acaba deixando o torcedor mais desanimado a tentar aí passar por cima dessa burocracia, né? A gente tem visto, por exemplo, o torcedor do Cruzeiro, que ainda está tentando se adaptar a esse cenário que não é fácil, lotando o Mineirão constantemente. Não deve ser diferente contra o Ceará. Então, o momento do Corinthians pesa para que o torcedor fique um pouco mais afastado. Tem um ponto de horário também, mas eu acho que é mais pela uma fase do Corinthians e importante, né? Uma Neoquímica Arena um pouco mais vazia e possivelmente quem estiver lá vai estar com pavio curto, né? Não vai estar com muita paciência, porque afinal de contas o Corinthians não vem bem, não retornou bem depois da parada e acabou de perder um clássico para o São Paulo, que, como muito bem disse o Vessone, São Paulo foi dono do jogo, poderia até ter feito um placar maior. São pontos aí que reforçam um cenário positivo para o Cruzeiro, e me chama a atenção essa questão da possível entrada do Thales Magno, né? Eu também gosto do jogador, assim como o Emerson, mas ainda não aconteceu no Corinthians, alterna bastante. Eu até me lembro de um jogo recente dele contra o Atlético Mineiro na arena do rival, em que ele perde um gol inacreditável, o Corinthians ali com o time reserva por conta da Copa Sul-Americana, mas o Thales fez até o gol da única vitória do Corinthians depois da parada, né? Contra o Ceará, quase que ele perde um gol feito também, mas acabou garantindo uma boa vitória para o Corinthians no Castelão, e de fato tem mais recurso técnico do que o Romero, né? É um cara que tem mais capacidade de drible, que é mais móvel, que joga um pouco mais aberto também, né? O Romero, com o passar do tempo, passou a jogar muito centralizado, então vale ter um cuidado com o Thales Magno, mas de qualquer forma, é um Corinthians que hoje, com todo respeito, não assusta o Cruzeiro. O Cruzeiro tem plenas condições de se impor e, enfim, de garantir uma vitória até com imponência para cima do Corinthians.
Só falando um pouquinho dessa diferença ali, no meu ponto de vista, do Romero com o Thales Magno, eu concordo com vocês, acho que o Thales ele é mais técnico, tem mais qualidade, mais recursos, né, para se desenvolver durante o jogo, mas eu acho que ele não tem a garra que tem o Romero. Quando eles não estão bem dentro da partida, o Romero aparentemente se doa mais para o jogo, né? Mesmo sabendo ali que está enfrentando um momento difícil por não conseguir render aquilo que era esperado, mas é um atleta que costuma ser mais coletivo. Eu não consigo enxergar isso no Thales Magno. É um atleta que tem, sim, questão da estatura, que tem a questão do drible, também pode utilizar da velocidade, é mais técnico, mas quando não vive um bom jogo, um bom dia, é um atleta que é apagado dentro do campo. Acho que isso, de alguma maneira, também pode acabar favorecendo o Cruzeiro, de estar num dia ruim e de não conseguir ajudar de nenhuma forma a sua equipe também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.